Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Olá, bem-vinda, bem-vindo a este nosso encontro com a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, sobretudo neste tempo da Páscoa. Mais fortemente se intensifica esse zelo de permitir que a palavra clareie e ilumine os nossos passos, os nossos caminhos. Tomemos hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 35 até o versículo 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amém. Irmãs e irmãos da Arquidiocese de Goiânia, neste tempo da Páscoa, tempo da alegria da ressurreição, uma alegria que a gente pode apalpar, tocar, experimentar na relação com o ressuscitado presente no meio de nós. Essa presença de Cristo ressuscitado precisa e deve ser por nós assumida como uma realidade absolutamente nova que supera tudo quanto já foi enfrentado. O Cristo sofreu, ressuscitou dos mortos. Agora é preciso no seu nome anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Agora é preciso ser testemunhas de tudo isso, como conclui o texto do Evangelho de Lucas. Esse relato, na verdade, é a conclusão daquele longo diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús e chegando a revelar-lhes verdadeiramente quem era, a partir da cena tão encantadora do partir o pão. No caminho explica-lhes as Escrituras e o partir o pão abre-lhes a compreensão da Escritura. No texto de hoje, nós vemos, e eu queria partilhar com vocês, o que a gente tira desse encontro de Jesus aqui.
os 2 discípulos de Emaús correm de Emaús e chegam a Jerusalém e encontram a comunidade reunida. Deve ter sido uma correria danada, porque não era pouca coisa para chegar a tempo da celebração, da comunidade reunida. Entram na reunião dos discípulos e começam a contar como reconheceram Jesus ao partir o pão. E enquanto falam de como foi a experiência de escutar Jesus e reconhecer Jesus, o próprio Jesus entra na reunião dos discípulos. O próprio Jesus aparece no meio deles e deseja-lhes a paz. A partir disso, aparecem o que eu conto, você pode fazer a sua conta do seu modo, 8 obstáculos para ser verdadeiramente atingida, tocado, transformado por essa oferta de paz que o Cristo ressuscitado nos apresenta, nos oferece. Ao dizer a paz esteja convosco, eles ficaram, primeiro obstáculo, assustados. Segundo obstáculo, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Você é uma pessoa assustada na fé? Você é uma pessoa na fé cheia de medo? Pode ser que esses 2 obstáculos tenham impedido você de viver a paz, a alegria, a vida nova do ressuscitado. Jesus apresenta ainda 2 obstáculos. Por que estáis preocupados? É o terceiro obstáculo. E por que tendes dúvidas no coração? Você é uma pessoa cheia de preocupação e cheia de dúvida no coração? Você também pode continuar fazendo parte da comunidade de fé, falando de Jesus, conversando sobre Jesus, até contando como experimentou o encontro com Ele, a reunião com Ele no partir do pão, mas você ainda não foi transformada pela paz que Ele oferece, pela vida nova que o ressuscitado oferece. Jesus insiste: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim, vede, o fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mostrar as mãos e os pés significa mostrar o documento. O corpo de Jesus ressuscitado é o documento, é o recibo que prova e mostra: comprei-lhes a paz e paguei com o meu sofrimento. As marcas nas mãos, nos pés, são o carimbo do documento que testifica a paz que eu ofereço a vocês. Não é coisa de emoção, de sentimento, de psicologismo, de otimismo. A paz que eu ofereço a vocês é uma realidade paga com o meu sofrimento. As marcas testificam que vocês têm todas as garantias de viverem em paz. Mas ainda tem 2 obstáculos que impedem os discípulos de reconhecerem Jesus. Eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Ai, ai, ai. Você é uma pessoa alegre demais, surpresa demais, entusiasmada demais? E pode ser que isso seja só empolgação. Pode ser que isso não tenha substância, não tenha uma estrutura sólida, que o sofrimento da cruz, que a morte, que a ressurreição possuem em si mesmos. Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer, eles oferecem um pedaço de peixe assado, ele come,
E ele recorda aos discípulos: olha, o que estou falando com vocês são essas coisas que eu falei quando estava com vocês, não é surpresa para vocês. Tudo o que está acontecendo, eu tive 3 anos de catequese instruindo-lhes. O que aconteceu comigo estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. E agora, Jesus apresenta mais 2 obstáculos que nos impedem reconhecer a novidade da sua ressurreição. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Gente com inteligência fechada, tapada, não experimenta a verdadeira alegria do ressuscitado. Não tem paz de discípula e discípulo do ressuscitado. Gente que não entende a Escritura, que vai à missa, escuta, sai da missa empolgado. Ah, foi tão bonito, mas o que disse a palavra? O sermão foi tão bonito, a homilia foi tão bonita, mas o que disse? Ah, minha mente é meio lerda, minha mente é meio curta, minha inteligência é curta, eu não entendo muito. É bonito, eu queria dar conta. Muda isso, porque gente que não entende a Escritura é gente que não tem vida tocada pela paz do ressuscitado, transformada pela paz do ressuscitado. Recordemos os 8 obstáculos. Primeiro, assustados. Segundo, cheios de medo. Terceiro, preocupados. Quarto, dúvidas no coração. Quinto obstáculo, estavam muito alegres. Sexto obstáculo, estavam surpresos. Sétimo obstáculo, inteligência fechada, tapada. Oitavo obstáculo, não entender a Escritura. Hoje é dia de você, neste domingo da Páscoa, pedir a Cristo ressuscitado para que, vindo a você na palavra, na Eucaristia, na experiência sua de oração com Ele, você pedir a Ele a graça de ser liberto dos obstáculos que te impedem de ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de homem e mulher marcado por um encontro com aquele que sofreu, mas ressuscitou dos mortos. E no nome dele você anuncia a conversão dos pecados, você anuncia que o perdão dos pecados, que a conversão nossa vence toda a força e potência do mal que estragam a nossa vida. Anuncie, seja testemunha de tudo isso, mas antes de anunciar e ser testemunha de tudo isso, seja alguém que experimenta no coração, na alma, na inteligência, na alegria, no corpo, no espírito. Lembra o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu corpo, com toda a tua alma. Que não fique nenhum pedaço meu, nenhuma dimensão da minha vida e da sua vida sem ser tocada e atingida pela novidade do ressuscitado. Assim, nós seremos testemunhas autênticas de tudo isso. Jesus pede: vós sereis testemunhas de tudo isso, não só do que a gente quer. Por favor, não seja testemunha só do que você gosta, só do que te toca com apelo emocional ou racional. Seja testemunha de tudo que Ele sofreu, que Ele ressuscitou no 3º dia, que no seu nome se opera a conversão e o perdão dos pecados. A vida nova vai brotar, vai florescer a primavera da Páscoa na sua vida e na vida do mundo, na vida da sua família, da sua comunidade. Tenha um domingo abençoado, tenha uma semana na paz do ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.